Pessoal, olá a todos, sejam bem-vindos à disciplina de interação humano-computador e nessa aula nós vamos falar sobre arquitetura da informação, tá? Bem, pessoal, nós sabemos que com os avanços tecnológicos, a popularização da internet, a explosão do uso de dispositivos móveis, né? O volume de conteúdo de informação que existe hoje na internet é um conteúdo muito grande, né? Um conteúdo aí que ele está espalhado em diversos sites, né? E você tem uma quantidade gigantesca de informação para ser apresentada ao usuário, né? E essa quantidade gigantesca, muitas vezes causa uma sobrecarga de informação ao usuário. Principalmente porque essa informação, muitas vezes, ela não está organizada da forma adequada, né? Foi nesse contexto, né, que o termo arquitetura da informação ganhou uma ênfase nos últimos tempos, né? É importante lembrar que esse termo não é um termo novo, não é uma área nova, né? Mas é uma área que ganhou bastante ênfase devido a esse aumento do volume de informações que hoje trafegam na rede. Então, esse termo arquitetura da informação surgiu na década de 70 nos Estados Unidos. Nós sabemos aí que os Estados Unidos é um país bastante diverso, com uma grande diversidade, onde você tem, né, pessoas que têm de diferentes estados e que têm diferentes comportamentos, diferentes costumes, o que é absolutamente normal e natural, né? E lá nos Estados Unidos, o pessoal da costa oeste, né, é o pessoal mais ligado a design, a parte visual do desenvolvimento de sistemas, de sites, de aplicativos. É o pessoal que é mais preocupado com essa parte visual, ou seja, como que você desenvolve o wireframe, como você faz a organização do sitemap, como que você preocupa com o aspecto visual de uma interface, né? Já o pessoal da costa leste, né, já é um pessoal mais conhecido pela sua maneira de querer organizar as informações, né, que são o pessoal mais ligado às bibliotecas. Você pode observar que em toda biblioteca que você chega, há uma organização taxonômica e hierárquica que possibilita você encontrar de maneira fácil aquilo que você está buscando, né? Então, a junção dessas duas preocupações, tanto do pessoal da costa oeste quanto do pessoal da costa leste, foi o que contribuiu, né, para que o termo arquitetura da informação ganhasse uma ênfase, tá? Então, o que é arquitetura da informação? Nada mais é do que uma forma onde você organiza, cataloga e distribui os conteúdos em uma interface. Tudo com o objetivo, né, de facilitar e orientar a navegação do usuário, tornando isso intuitivo, tá? Juntamente ali com as primeiras fases do design centrado no usuário, onde você começa a levantar os principais requisitos, onde você começa já a fazer os primeiros protótipos de baixo nível, você já começa também a pensar na arquitetura da informação, ou seja, em como você vai organizar os elementos, os conteúdos na sua interface, tá certo? Então, quais são as competências de um profissional para trabalhar com a arquitetura da informação? Basicamente, ele tem que facilitar que o usuário compreenda a informação. Isso é um objetivo. Você não vai colocar uma descrição de um link, um termo complicado que o usuário não entenda, tá? Você tem também que estruturar o conteúdo de forma que o usuário ache aquilo que ele está procurando de maneira mais fácil. Se o usuário entra num site de uma agência de viagens, é natural que ele esteja procurando por um pacote de viagens, ou por um hotel, ou por uma passagem aérea, por exemplo. Então, é importante que você estruture esse conteúdo da maneira mais adequada
possível, tá? Você também vai definir as navegações entre as seções, né? Ó, daqui eu vou para esse ponto, a partir aqui dos pacotes de viagens eu tenho uma divisão em pacotes por região, por exemplo, né? Região Sudeste, região Sul, região Nordeste, né? Você pode organizar e definir essas seções de navegação. Você também define como vai ser a interação com esses conteúdos, quais serão as sessões, né? Enfim, você trabalha de forma alinhada com o pessoal de design centrado no usuário e o pessoal que trabalha com foco em UX, né? Que é User Experience, que é o foco em você proporcionar a melhor navegação possível, a melhor experiência de uso possível ao usuário. Tá? E quais são os fundamentos da arquitetura da informação? Basicamente, você inicialmente preocupa com o contexto, né? Quais são os objetivos da interface, as exigências do usuário, as expectativas e essas restrições, né? Então, se eu lido com um público-alvo específico, e aqui é importante nós falarmos novamente das personas, né? O trabalho da criação das personas nesse momento que vai ajudar bastante para você conseguir compreender os objetivos, as exigências e expectativas do usuário, né? E também até onde esse usuário vai. De repente você usa um termo muito técnico, uma organização muito baseada em técnicas, e o usuário às vezes é um usuário que ele tem alguma restrição, né? Então é importante que você pense nisso e as pessoas auxiliam, né? Quais tecnologias, quais recursos você vai utilizar? Eu vou utilizar ícones, né? A gente sabe que hoje os ícones são bastante úteis nessa comunicação com o usuário, porque alguns ícones trazem uma definição bem clara daquilo que é a sua função, né? Por exemplo, o ícone do joinha, as pessoas já estão acostumadas, que é um ícone de curtir. Você tem o ícone do play, você tem o ícone de impressão, de compartilhamento de e-mail, de compartilhamento de informações, enfim, os ícones auxiliam muito, tá? Em seguida, você preocupa com o conteúdo. Que tipo de conteúdo eu vou apresentar para o usuário? É um texto? É um texto com imagem? É só uma imagem? Tem um vídeo também? Eu vou ter aqui um álbum de fotos, por exemplo, né? Então é importante pensar e definir esse tipo de informação que será apresentado. Assim como o volume também. Às vezes é um conteúdo grande de informações, é uma forma que eu tenho que tratar esse conteúdo na interface. Às vezes é um volume pequeno, eu já posso dar uma ênfase de uma outra forma, tá? O tipo de entrada e saída também na interface, como vai ocorrer isso, se eu tenho um formulário, como vai ser esse formulário, de que forma eu vou organizar e arquiteturar a informação nesse formulário, ou se é uma saída, uma exibição para o usuário, de que forma eu vou estar organizando isso também. E a aplicação, né? É um site para pacotes de viagens, é um site, uma livraria, é um site de vendas de comércio eletrônico, é um site institucional, né? Então, tudo isso é importante eu preocupar. Além disso, né, o usuário é sempre importante. E aqui, novamente, eu vou citar para vocês a importância das personas, né, que auxiliam você a entender todos esses pontos, né, do tipo do público-alvo, quais são as suas necessidades, os seus comportamentos. Aqui vale a pena você ir além e procurar entender se o usuário típico da sua aplicação, ele usa mais o notebook, mais o computador ou mais o smartphone, né? Nós sabemos que hoje grande parte dos usuários, eles têm um comportamento de acessar a sua aplicação por meio do smartphone, né? Então, de que forma eu vou arquiteturar a informação para exibição no smartphone, né? Então é importante que você entenda isso, a experiência desse usuário e também a complexidade. Tarefas mais simples, elas são mais simples de serem planejadas e organizadas na interface, enquanto tarefas mais complexas, né, elas tendem
a dificultar mais a organização dentro da interface. E dentro da arquitetura da informação, nós temos 4 sistemas que nos auxiliam a criar essa arquitetura da informação numa interface. Então, o primeiro sistema é o sistema de organização, que ele está relacionado ao agrupamento, à categorização e à classificação hierárquica da informação. Então, aqui nós temos 3 sites, eu vou mostrar isso aqui para vocês, que exemplificam esses sistemas de organização. Então, o site do Cifra Club é um site para quem gosta de música, é um site bastante antigo, né, que já passou por diversas reformulações na sua interface, diversas melhorias, e eu gosto muito da forma como ele categoriza a informação. Então, para começar, você tem aqui esse menu, onde eu posso ver todas as cifras de música, né? Tem cifra para violão, cifra para baixo, cifra para solos de guitarra, para bateria, teclado, enfim, para diversos instrumentos musicais. Só que às vezes a pessoa ela é do público que curte o sertanejo. Então ela clica aqui na opção no menu sertanejo e as demais informações aqui vão ser organizadas de forma a privilegiar o sertanejo, né? Se eu clicar, por exemplo, em rock, ele já muda o meu slider aqui, né, meu banner, né, as demais fotos também, e assim como as músicas mais acessadas, né? Vocês observaram que quando eu estava no sertanejo, ele mostrava que as músicas mais acessadas do gênero de sertanejo. Como eu cliquei em rock, ele mostra do rock, né? Então, é uma maneira que eu acho interessante como o Cifra Club organiza a informação, e é um exemplo, tá certo? Um outro site que eu também gosto muito da forma como ele organiza a informação é o OLX, que é a plataforma de vendas, né? E vocês podem observar que quando você entra no site, você faz o uso de ícones, né? A gente havia comentado agora há pouco que os ícones são bastante úteis para o usuário se orientar, né? E aqui você tem uma organização das categorias de itens, né? De produtos que são comercializados na OLX. Então, quando eu clico aqui, por exemplo, em músicas e hobbies, ele já mostra para mim somente os produtos dessa categoria, né? E uma coisa importante também aqui no site do OLX é que ele faz essa categorização por localidade, por região e por DDD. Eu acho isso fantástico, né? A gente se orienta muito por essa questão do DDD. Quando eu vejo que é um DDD 035, eu já sei que é da nossa região aqui, né? Quando eu vou para um DDD 031, eu já sei que é da região central ali de Belo Horizonte. Então, essa forma de organização por localidade também, ela é muito interessante e é um exemplo desse sistema de organização da informação, tá? O site da CVC também tem uma maneira interessante de organizar os seus conteúdos, né? Então, quando você entra no site, você tem aqui uma organização por passagens, por hotéis, por pacotes, por Disney, circuitos, né? E você tem aqui também uma organização por pacotes que estão em promoção, né? Que são aqueles mais baratos no momento. Você tem aqui pacotes de hospedagem, você tem aqui outras opções de voo. Então, essas opções de categorização costumam auxiliar o usuário a encontrar aquilo que ele precisa, tá? Então, esse é um sistema muito importante dentro da arquitetura da informação. O agrupamento, a forma como você agrupa as informações, como você categoriza e classifica elas, tá certo? Você tem também um sistema de navegação, né, que é aonde você vai colocar o seu menu, né, em quais locais dentro da interface. Se esse menu é aquele menu de navegação global,
ou seja, aquele menu que ele é fixo em todas as interfaces que você navega, aquele menu sempre está lá presente, ou você tem uma navegação local, que é aquele menu que, mediante a interface que você navega, ele aparece ou não para você, né? Ele é variável de acordo com aquela seção que você navegou, né? Então, o site da Tramontina é um site que a gente consegue exemplificar essa navegação fixa, né, global e local, variável de forma bastante prática. Então, inicialmente, você observa que eu tenho uma categorização aqui, né, em cozinha, onde eu tenho aqui uma navegação local, tá? Só tá nessa página, tá? E você tem uma categorização aqui por estilo, né, de partes da sua casa. É um site voltado para a venda de eletrodomésticos, né? Então, ele fez uma categorização por partes da sua casa. É para cozinha. O que eu preciso para cozinha? Né? É uma assadeira, é uma cuba, é um faqueiro, uma lixeira, uma panela. Né? Não, para o churrasco, eu quero uma grelha, eu quero uma tábua. Né? Não, é para a sala de jantar, é para o jardim agricultura. Né? Então, ele tem uma forma interessante de organização. E aqui nós observamos que ele tem um menu que é fixo, que é esse menu que aparece aqui no topo, né? E basicamente esse menu repete alguns itens que tem aqui. Mas quando eu clico, por exemplo, pessoal, em cozinha, o que acontece? Ele abre um menu local. É isso que é o que a gente chama de navegação local, variável, né? Então aqui eu tenho um menu onde ele fornece as diversas opções dentro do item cozinha. Se eu voltar aqui e clicar, por exemplo, em churrasco, vocês vão observar que esse menu é variável, ele já mostra outras opções aqui para mim. Isso que a gente chama de menu variável, tá? E o menu global fixo, ele permanece aqui no topo, né? A gente tem essa parte fixa que, independente da interface da página que eu estou navegando, ele aparece para o usuário. Então, esses são exemplos aí claros de navegação global e navegação fixa. Nós temos ainda o sistema de rotulação, né? O que é o sistema de rotulação? Nada mais é do que a descrição do item. É aquilo que vai mostrar, vai ser apresentado para o usuário. Então, eu estou aqui no site da Tramontina, novamente eu usei ele como exemplo, porque eu acho que os termos, as descrições dos menus que ele utiliza aqui são bastante intuitivas, né? O usuário, ele está comprando, quer uma faca, então ele clica aqui em faca, né? Quando ele clica em facas, já serão listadas todas as facas para ele, né? Ele tem aqui grelhas e discos, né? Tábuas, espetos, utensílios e acessórios. Utensílios e acessórios, o que? Dentro do item maior, que é churrasqueiras, né, que a gente está navegando. Então, aqui a gente vai ver itens e acessórios para churrasqueira. Né? Então, eu acho essa forma de descrição dos rótulos da Tramontina bastante intuitiva. Né? Um outro exemplo aqui, o próprio site da Saraiva, né? O site da Saraiva, que é uma livraria, né? Nós também temos uma navegação intuitiva com relação a esses rótulos. Então, aqui a gente tem uma organização em livros, games, filmes, músicas, informática. E quando eu passo em qualquer menu desse, ele traz os rótulos aqui, né, relacionados a esse item maior. Tá? O próprio site, né, do Campus Muzambinho, ele tem um sistema de rotulação interessante, que é esse sistema que aparece aqui do lado. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, aqui eu tenho portal do aluno, mas poderia ser portal do discente, porque aluno e discente são termos sinônimos. Mas o que fica melhor, mais intuitivo para o estudante localizar? É portal do aluno? É portal do estudante? É portal do discente? Né? Então, tudo isso, pessoal, é importante que a gente pense e organize, tá? Porque um rótulo que você organiza de forma errada no site, ele já tende a atrapalhar a navegação do usuário, tá? E aqui nós vamos falar agora de uma técnica que é utilizada para a seleção de rótulos, né? Que é uma técnica chamada carding sorting.
né? O que essa técnica faz? Ela geralmente é aplicada em grupos, né, dentro de uma equipe de desenvolvedores ou de usuários, e você disponibiliza para esses usuários papeizinhos, né, com diversos rótulos com descrições de itens que você vai apresentar na sua interface, né? E pede para os usuários, você dá 10 minutos para eles reunirem em grupos separados e organizarem esses rótulos de forma hierárquica, organizar e apresentar qual estrutura você acha que é a melhor para o usuário navegar. E aí você observa, após esses 5, 10 minutos que você dá para os grupos montar, organizar essa estrutura, que cada grupo pensa numa organização de um jeito, né? E aí no final cabe você fazer uma análise, uma conversa com todos os membros para estar selecionando aquela organização dos rótulos que melhor vai gerar um resultado e uma conversão do usuário, né? Conversão é aquilo que a gente chama de estimular o usuário a clicar. Se você tem um site de venda, igual da CVC, de venda de pacotes aéreos, é importante que você tenha um rótulo que converta o usuário a clicar nele, para vender passagens aéreas, por exemplo, né? Então, a técnica de Card Sorting é uma técnica muito utilizada em equipes de desenvolvimento de software, né? Especialmente nessa parte do sistema de rotulagem, né, e de organização dos conteúdos dentro de uma interface. E por fim, a gente mostra aqui para vocês o sistema de busca, né? O sistema de busca, pessoal, ele é tão importante que ele é o recurso mais utilizado na maioria dos sites da web, tá? E dos aplicativos também. Então, o usuário que entra num site e está buscando uma informação, não acha, e ele vai no sistema de busca e tem uma decepção, ou o sistema de busca não funciona corretamente, isso causa aí uma péssima experiência de uso para o usuário, ele fica bastante chateado, né? Então é importante que a busca do seu sistema seja organizada. Então, o Google é um exemplo muito clássico de buscas, né? Você vai digitando o termo, ele já traz as opções para vocês, mas nós temos outros exemplos aqui, como a Saraiva, novamente, e o site da Amazon, né? O site da Saraiva, ele é bem interessante, e primeiro que quando eu clico aqui na busca, ele já joga aqui os termos mais buscados, né? Segundo, que quando eu começo a digitar um termo, né, ele já traz para mim produtos sugeridos. Primeiro ele dá a sugestão do termo aqui, né, e aqui embaixo ele faz uma divisão desses termos sugeridos e já apresenta os produtos disponíveis na loja virtual para venda. Então basta eu clicar aqui em um determinado produto desse que eu já vou para a página do produto para mim fazer a compra. Então, o sistema de busca é bastante flexível, intuitivo e claro, né, ele já é apresentado aqui de forma prática para o usuário, tá? E o que é importante você pensar numa busca, dado que a busca é um sistema tão importante dentro da arquitetura da informação da sua interface? Quem que vai buscar a informação? É um homem, é uma mulher, é um senhor, é uma pessoa mais velha, é um jovem, né? E aqui novamente a persona ajuda você a definir isso, né? O que o usuário vai buscar? Ele está buscando uma notícia, ele está buscando um vídeo, ele está buscando um produto para fazer uma compra, né? Ele está buscando um determinado documento, PDF, um edital que está no seu site, né? Qual que é a informação que vai ser buscada? Quando que ele vai buscar, né? Então, tem sites, por exemplo, quando você entra no Google, você sabe que a primeira coisa que o usuário vai fazer é uma busca, né? E quando você entra em alguns sites, por exemplo, de vendas no Mercado Livre ou no próprio OLX, você sabe que a busca é um dos recursos mais utilizados. O usuário já chega e já vai executar, vai fazer uma busca daquele produto que ele está procurando. Então, nesse caso, a busca ela tem que ser bem enfatizada e bem desenvolvida, tá?
Como é apresentado o resultado da busca. Então, tem sites que você digita o termo e ele não apresenta nada, não é igual o da Saraiva, né? Que eu já digito aqui o termo, ele já sugere para mim na mesma página aquilo que alguns resultados que o site tem com relação ao termo que eu estou buscando, mas alguns sites não fazem isso. Eu digito aqui, por exemplo, um termo de busca, né? Faca. Da Tramontina ele não sugere nada. Opa, sugeriu aqui, né? Então, quando eu clico aqui, aí ele vai buscar para mim, mas tem site que ele não sugere. Aí ele só vai sugerir após eu clicar no botão de buscar ou na lupinha aqui, que é o ícone tradicional de busca. Tá? Então, isso é importante também definir como o resultado é apresentado. Hoje, né, com o avanço tecnológico, com as SPAs, né, Single Page Applications, você consegue fazer essas buscas mais interativas, na qual eu vou digitando, né, um determinado termo e ele já vai sugerindo para mim. Né? É importante também você dar filtros, né? Quando você faz uma busca e dá um Enter, por exemplo, aqui no site da Saraiva, ele mostrou aqui para mim as opções que foram retornadas por o termo o homem, que eu digitei, né? Você buscou o homem, aqui ele está mostrando, né? E aí, pessoal, ele dá aqui filtros, né? Esses filtros são muito importantes para o usuário conseguir refinar a sua busca e chegar ao item, ao produto, ao conteúdo que ele está buscando, tá? Algumas ferramentas são úteis para busca, tá? Como Google AdWords, Google Trends e até os mapas de calor. Os mapas de calor são muito importantes porque eles mostram aquelas regiões que o usuário mais navega e mais clica. Então, se o sistema de busca é um dos sistemas mais utilizados do seu site, eu vou localizar ele dentro também da minha interface numa região onde o usuário clica bastante e navega bastante, né? Isso vai auxiliar o usuário, tá certo? Então, sobre a arquitetura de informação, era isso que eu queria comentar com vocês, tá? Sempre fiquem atentos a essa questão dos diferentes sistemas, tá? O sistema de organização, o sistema de navegação, o sistema de rotulação e o sistema de busca, que você organizando a sua interface, levando em consideração esses sistemas, você tende a criar uma melhor arquitetura da informação e facilitar a navegação do usuário no seu site. Tá bem? Um grande abraço a todos e até a próxima.